você, Carla, um pouquinho de economia. Porque a gente está aqui na velocidade de questões da justiça, uma discussão que está se arrastando, que está um pouco lenta, é a discussão no caso do anúncio do corte de gastos para 2026. A gente viu ali uma série de reuniões acontecendo ao longo da semana passada, tinha toda uma expectativa para sair de fato um anúncio, todo mundo ali no pé do Haddad para saber, mas parece que o presidente Lula parece ter tomado uma decisão. Carla, o que você tem para contar para a gente nesse sentido? Então, Natália, é aquela coisa, né? Expectativa versus realidade. O que que acontece? A equipe econômica tinha prometido, ó, nós vamos conseguir bolar um pacote de medidas estruturantes para depois do processo eleitoral serem apresentadas ao Congresso. E aí o mercado entendeu como, bom, no dia seguinte da eleição queremos um pacote de ajuste fiscal na nossa mesa, mais ou menos assim, né? E aí a gente está, brincadeiras à parte, a gente está no meio dessa tensão, com questões também internacionais interferindo, a gente viu o dólar subindo, a eleição do Trump, e o Haddad fez essa promessa no começo da semana de que ele ia entregar o pacote de ajuste fiscal o quanto antes. Acontece que quando eles começaram as reuniões ao longo dessa semana, o presidente Lula, ele quis ouvir o máximo possível de pessoas, né? E isso inclui o quê? Ministros. E aí existe uma briga interna nesse momento no governo entre os ministros. O Haddad, na verdade, ele precisa cortar, né? Então é aquela coisa, é o pior emprego do mundo, como já diz Thomas Trauman aqui num livro que tem, que retrata um pouco dessa dificuldade que é inerente a esse cargo, porque a gente precisa atacar essa questão dos gastos da máquina brasileira, porque senão a solução mágica que se arruma é aumentar a carga tributária, é imposto para todo mundo. Então é difícil, é uma missão muito difícil, né? E aí o Haddad aí começou a ter uma resistência de ministros de áreas que poderiam ser atingidas, como a área da Previdência e do Trabalho. O ministro Carlos Lupe e o ministro Luiz Marinho, eles começaram a dizer que não iam permitir mudanças nas áreas na Previdência e do Trabalho. E aí, o Lula precisou chamar eles para conversar e precisou chamar também áreas da saúde, da educação, e começou a ouvir muita gente ao longo dessa semana para poder tomar decisão aonde cortar e o que cortar. O governo está bolando uma PEC, né? E essa PEC, ela precisa passar pelo Congresso. E aí tem mais um ponto que se adiciona nessa questão, que é o quê? É a questão da participação do presidente Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, porque a PEC precisa de muitos votos para ser aprovada. Então, essa costura que tem que ser feita com o Congresso também acabou arrastando um pouco mais de tempo para que essa PEC seja de fato apresentada. E aí, uma curiosidade nessas negociações, pelo menos, Natália, é que tem um ponto positivo que o governo vê nessas discussões aí também. O presidente Lula já está compreendendo que vai precisar fazer esse anúncio de cortes, e o ministro Fernando Haddad, que teve muitos embates nos bastidores aí com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é apontado por muitos colegas da Esplanada como alguém difícil ali de lidar, né? Ele é muito centralizador, faz parte da função da Casa Civil. Eles estão, neste momento, do mesmo lado. Haddad e Rui Costa estão defendendo ao presidente Lula o mesmo pacote nas mesmas áreas de gastos, e aí, do lado oposto de ministros, no caso do PT e do PDT, né, Lupe e Marinho, tentando segurar aí cortes na pasta que possam vir a acontecer. E o presidente Lula pediu para que o Haddad conseguisse, então, fazer todas essas conversas para só depois, então, ele dar uma resposta ao mercado financeiro. Então, é mais ou menos nessa atuada que estamos. Inclusive, havia expectativa de que existissem algumas reuniões neste final de semana com os presidentes das casas, né? Porém, o Fernando Haddad foi para São Paulo, o presidente Rodrigo Pacheco, infelizmente, ele perdeu o pai ontem, então ele não está aqui em Brasília. E aí, essas conversas devem só recomeçar na segunda-feira, Natália, sem expectativa, então, de quando de fato o pacote sairá, mas com a vontade de Haddad já manifestada é que responder isso e poder apresentar isso para o mercado quanto antes. Mas antes de tudo, vamos combinar tudo na parte política e tentar minimizar os desgastes que vão existir, porque fazer corte em gastos é muito difícil e é impopular. E se o governo também não tiver uma comunicação alinhada para explicar exatamente o porquê e onde está fazendo os cortes, aí também pode ser um fator muito negativo politicamente para o presidente Lula. Então, são vários fatores sendo analisados, nessa questão, Natália. Não é uma coisa assim tão simples de do dia para a noite mesmo, não.
Com certeza, e esse ponto que você levantou da comunicação nessa parte da economia tem sido fundamental para o governo, né? Tanto para comunicar as coisas boas, inclusive, esse ponto sempre sendo muito levantado. Eu fiquei curiosa, no começo do seu comentário, eu fiquei ali muito atenta no seu cachorrinho, que eu esqueci o nome agora, mas estava louca ali para fazer um comentário também. Qual que é o Chico nome dele? Faísca, Chico Faísca. Eu vi que ele apareceu e eu fiquei constrangida, mas eu tentei me concentrar no Jamais, acho que comentário. ele estava colaborando ali a fazer um comentário, talvez, ali com você. Mas como eu tentei formular a piada aqui na hora, ficou horrível. A gente vai o quê? Poupar a audiência da vergonha pública. Mas passando já para você, Andresa, justamente então essa questão, como a Carla já falou, deve levar mais alguns dias. Esse ponto da comunicação sendo muito importante. A gente já tinha visto, inclusive, entrevistas do presidente Lula, dando uma indireta ali por exemplo, de jogar um pouquinho para cima a discussão, vendo se na discussão de gastos, se o legislativo ia topar questões de reduzir questões das emendas, que a gente vê que é outro ponto muito crítico na discussão do orçamento do governo, mas agora falando também de medidas que atinjam também o andar de cima. No caso, está aqui em destaque na nossa reportagem, também algumas lideranças do PT admitindo que é preciso uma saída honrosa para o partido, com medidas que atinjam também, então, esse andar de cima. O que eles estão se referindo nesse sentido? E, na sua opinião, também, Andresa, o que facilitaria a comunicação dessas medidas, como a Carla trouxe aqui para a gente? Tem que trocar ali, né, o ministro da Secretaria de Comunicação e tem que fazer muita mudança ali na área de comunicação do governo, que é um desastre, né? O governo não consegue comunicar o que ele está fazendo, e fica ali ainda naquele ritmo de campanha, né, dos nós contra eles e tratando a imprensa como inimigo, e não é assim que funciona, né? Então, essa é uma questão unânime em Brasília, de que o governo precisa mexer, na área de comunicação. Com relação a essas medidas todas, elas estão todas, essa dificuldade toda, né, que a Carla narrou muito bem, tem como pano de fundo 2026, as eleições. O Lula montou um ministério extremamente político, cada ministro ali é candidato a alguma coisa em 2026, alguns querendo até o cargo do Lula, né, se ele não vier a disputar. Então, é muito difícil, assim, que haja nesse sentido, e acho que está faltando um pouco de espírito público entre os ministros, porque daqui a pouco as contas públicas não vão dar para, né, para pagar as despesas aí do país, as coisas vão ser muito ruins, né? O caminho que o ministro Fernando Haddad tem colocado, se não houver corte, é um caminho bastante complicado e que vai atingir bastante o país. E agora essa questão do andar de cima, na verdade, é uma desculpa que eles estão inventando para colocar alguma coisa também que atinja aí, né, a classe média alta, os super ricos aí no país, para não ficar só com medidas que atinjam os trabalhadores ali que ganham salário mínimo, né, que é como mexer ali no seguro-desemprego, do PPC, todas essas questões. Então, eles vão tentar colocar alguma coisa ali para dar uma calibrada nisso. Mas o fato é, se o governo tivesse uma comunicação bem feita, ele explicaria para a sociedade, e o Lula tem essa capacidade, né, de falar diretamente com as pessoas, qual é por que da razão do governo estar fazendo esses cortes. E as pessoas entenderiam isso se fosse bem explicado. Mas o governo está muito fechado, só conversa com poucas pessoas. Há uma crítica bastante intensa do Congresso de que o governo é um governo que não dialoga. O Lula 3 é um presidente completamente diferente do que a gente viu. No Lula 1 e Lula 2, ele está demonstrando muito cansaço, principalmente com essas conversas aí políticas, e vai ter que conversar até para mexer nesse governo, porque senão ninguém vai entender medidas tão duras, né, como essa. A gente chegou a ter um ministro, Padilha, vindo para as redes dizer que era fake news, né, que seria mexer ali no seguro-desemprego, e sendo que isso está sendo estudado, sim, no Ministério da Fazenda e no Ministério da Simone Tebet. Então, é um ministro desmentindo o outro, todo mundo com olho apenas nas suas reeleições e pouco olho no país. Então, vai precisar que o presidente Lula pegue todo mundo aí, faça uma reunião de chacoalhar o pessoal, para que se tenha nesse momento, né, uma outra visão de que é preciso pensar no país e não na eleição de cada um. É uma organização aí dessa discussão tão importante.
A gente vai seguir acompanhando então na expectativa para a semana que vem, a ver se vai sair esse anúncio, e a gente sempre trazendo aqui na nossa cobertura, pessoal. Queria só trazer agora um outro assunto que tá... Oi, por favor, Carla, perdão. Não, é que me veio uma coisa agora na hora que você falou semana que vem, uma lembrança que aqui, na época do ministro Paulo Guedes, que também tentou colocar uma série de medidas estruturantes, tentou fazer reformas. Existem reformas que milhões de governos têm, reforma administrativa, reforma da Previdenciária, o Temer fez, teve que fazer uma menorzinha, e depois já falaram na hora, no dia que aprovaram, vai ter que fazer outra daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, porque é o Estado muito inchado mesmo. E aí tinha uma figurinha que usavam muito do Guedes, quando ele falava assim, semana que vem. Semana que vem, semana que vem. E aí eu até escrevi uma coluna uma vez. Isso circulava internamente nos grupos, já? Circulava, eu tenho figurinhas ótimas. E aí depois eu lembro que eu até escrevi uma coluna e eu citando uma música da Pitty, né? Que semana que vem pode nunca chegar. Vem aí, vem aí, vem aí, aquele vale este, agora sim, agora vai. A gente pode ter uma atualização dessas É mais ou menos figurinhas. assim, entendeu? Então, infelizmente, existem algumas coisas e algumas discussões no país que a gente, como a Andresa colocou muito bem, as pessoas vão colocando os calendários eleitorais na frente e fica difícil você avançar em discussões sem paixões políticas, né? Então, a gente precisa de uma reforma administrativa. Há um lobby gigantesco de servidores que não permite. Enfim, é muito complicado, mas a gente continua esperando para a semana que vem. Não, e é muito interessante acompanhar o trabalho de vocês que estão ali sempre nos bastidores, porque a gente fica muita coisa no tom do kikiki, mas tem toda uma lógica por trás que a gente traduzir aqui é muito importante para entender, no fundo, o que importa, que são as questões estruturais aqui do país, né, gente? A gente vai para outro tema